Declaro aberta a sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial destina-se a celebrar os 180 anos do Grande Colégio de Ritos para o Brasil e os 300 anos de fundação da Grande Loja Unida da Inglaterra. Nos termos do requerimento número 972 de 2017, do nobre senador Waldir Raupp e outros senadores. Convido para compor a mesa o grande chanceler e presidente do Grande Colégio de Ritos, senhor Max Hanger, por gentileza. Convido também o reitor pelo Estado de São Paulo do Grande Colégio de Ritos, senhor Felipe Passos Marzano. Por favor, nobre... Tudo bem, Max, por gentileza. Convido também para compor a mesa o mestre instalado da loja Abrigo de Cedro, número 8, Brasília, senhor Almir Antônio Lustosa Vieira. O senhor está bem? Seja bem-vindo, meu nobre Felipe Passos Marzano, isso? Obrigado, isso. Meu nobre mestre instalado da loja Abrigo do Cedro, número 8 de Brasília, senhor Almir Antônio Lustosa Vieira. Convido para compor a mesa com a gente, que fará uso da palavra logo em seguida aqui, o nosso nobre senador Cristóvão Buarque, que é o senador de Brasília, se queira Deus, nosso futuro presidente da República. Pelo menos se depender de mim, é um candidato que com certeza fará a diferença para o Brasil, pelo seu compromisso com a educação, pelo seu compromisso com a vida, com a vida para as pessoas. Passa para mim, para ele ali, por favor. Primeiro, uma fala rápida do nosso nobre senador Waldir Raupp. Prezados irmãos, é com muita satisfação que apresentei o requerimento para que hoje fosse celebrados 180 anos da existência do Grande Colégio de Ritos para o Brasil, em conjunto com os 300 anos de fundação da Grande Loja Unida da Inglaterra. Infelizmente, devido à alteração de compromissos inadiáveis no meu estado de Rondônia, não pude comparecer a este importante evento. Mas quero deixar uma mensagem a todos os que se encontram no plenário do Senado Federal hoje, mais do que nunca, caminham unidos na convicção de que a ordem, a justiça e a solidariedade, entre outras virtudes, ancoram o cerne substancial de toda a sociedade. Daí reside a importância de se comemorar e destacar o papel dessas duas instituições ao longo dos anos. Desejo a todos uma proveitosa sessão. Um fraterno abraço do nobre senador Waldir Raupp, que não pôde estar aqui para presidir essa sessão. Umas breves palavras para em seguida passar a palavra para o meu nobre senador Cristóvão. É com muita satisfação que eu, senador Hélio José, digo o seguinte: hoje celebramos os 180 anos de existência do Grande Colégio de Ritos para o Brasil, em conjunto com 300 anos da fundação da Grande Loja Unida da Inglaterra. Trata-se de seminais instituições maçônicas em homenagem às quais o Senado Federal se prontifica hoje a realizar a merecida cerimônia. Antes de tudo, vale recordar que a primeira menção à terminologia Grande Colégio de Ritos apareceu em território francês no início do século XIX. Naquela ocasião, o Grande Oriente da França instituiu um corpo pensante que objetivava ideias inovadoras no seio da maçonaria francesa. Com objetivos não muito distantes, nascia no Brasil, em 26 de novembro de 1837, o Grande Colégio de Ritos. No entanto, em 1932, o soberano santuário da maçonaria egípcia do Rito de Mênfis, nos Estados Unidos, encerrou seus trabalhos na concordância da extinção cerimonial. Desta forma, transmitiram-se ao Grande Colégio de Ritos os arcanos e os ritos daquele rito tradicional para que continuasse sendo estudado,
ainda que não mais praticado. Nessa condição, passou aquele corpo maçônico e independente a compartilhar seus esforços, estudando e pesquisando ritos mortos ou ordens maçônicas extintas. Desde então, tem sido este o eixo operativo da instituição, passando a legar aos mestres maçons graus e ordens, não mais em atividades daquela jurisdição. À luz dos novos tempos, ao reconhecer a dificuldade de irmãos brasileiros em fazer uso do idioma inglês, o Colégio Brasileiro começou novos contatos com os irmãos americanos. Em 2015, revigorado com o encorajamento de irmãos locais, conseguiu chegar a esse momento sublime, a partir do qual se vê só erguido, sob uma nova roupagem e com objetivos igualmente nobres, o grande colégio de ritos para o Brasil. Seguindo a linha de pensamentos da Casa Norte-Americana, a instituição vai perseguir os ideais de estudo, pesquisas e aprimoramentos maçônicos. Seus líderes entendem que, conhecendo e estudando a maçonaria histórica do passado, a Casa Brasileira conseguirá formar uma maçonaria forte, atuante no presente. No caso da Grande Loja Unida da Inglaterra, gostaríamos de, igualmente, senhor presidente, senhoras e senhores, destacar o papel dessa instituição no processo de civilizatório do Reino Unido nesses últimos 300 anos. Fundada em 1717, ela é historicamente considerada a primeira potência maçônica, graças à qual outras puderam se espalhar mundo afora. Sua trajetória reflete ainda hoje o compromisso com as modificações ritualísticas diante do renitente conservadorismo inglês. De fato, a Grande Loja de Londres imprimiu um tipo peculiar de ritual, introduzindo alguns procedimentos e retirando outros, no sentido de atualização e renovação. Como é sabido, vigora na Inglaterra determinada margem de tolerância nas tradições, autorizando certas e pequenas diferenças nas práticas ritualísticas, sem que isto venha a constituir enxertos, invenções ou adendos. No Brasil, o Distrito América do Sul, divisão norte da Grande Loja Unida da Inglaterra, se reúne anualmente para dar posse aos novos grandes oficiais. A bem da verdade, o Grande Oriente do Brasil sempre pautou o seu relacionamento internacional pelas normas estabelecidas pela Grande Loja Unida da Inglaterra, com a qual mantém estreito relacionamento desde o século passado. Na condição de primeira obediência maçônica a ser criada na América Latina, o Grande Oriente do Brasil obteve o reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra em 1980. Todavia, foi somente em 1935 que as duas casas assinaram um novo tratado de amizade, pelo qual foi autorizado o funcionamento em território brasileiro do Distrito da América do Sul, divisão norte da Grande Loja Unida da Inglaterra. Considerando tudo, cabe-nos, nesse cerimonioso instante, saudar efusivamente ambas as instituições maçônicas em apreço, remetendo nossa memória ao longo trabalho realizado em solo brasileiro e alhures. Respectivamente, tanto a Grande Colégio de Ritos para o Brasil, quanto a Grande Loja Unida da Inglaterra, merecem legítima reverência e o nosso mais sincero respeito. Era isso que tínhamos a dizer em nome da presidência do Senado, em nome do Senado brasileiro, dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês. E a gente, antes de começar os nossos trabalhos, depois dessa fala breve, nós vamos ouvir o hino nacional de pé, na forma de respeito, né? E depois passarei a palavra ao nosso nobre senador Cristóvão Buarque.
Considerando agora a fala da presidência que eu já fiz, a gente vai passar imediatamente a palavra ao nosso nobre senador também do Distrito Federal, igual a mim, nosso nobre senador Cristóvão Buarque. Eu quero anunciar aqui também que temos como convidado o mestre da loja Abrigo do Cedro, número 8 de Brasília, senhor Luiz Lustosa Vieira. Luiz Lustosa, seja muito bem-vindo a essa casa. O mestre grau 15 da loja João Caetano 478, senhor Leonardo Mota Bulhões, seja muito bem-vindo. E os demais aqui presentes, sejam muito bem-vindos. Quero fazer a honra de passar a palavra ao nosso nobre senador Cristóvão Buarque, representante da bancada do Distrito Federal e uma pessoa que tem se destacado muito na defesa da educação nessa casa. Consequentemente, eu espero que tudo dê certo na tentativa de se colocar como uma boa opção a presidência da República. Se depender de minha ajuda, da minha colaboração, eu acho que o Brasil merece tê-lo nesse patamar. Um forte abraço, senador Cristóvão, sou com a palavra. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, grande chanceler e presidente do Grande Colégio de Ritos, senhor Max Haga, reitor pelo Estado de São Paulo do Grande Colégio de Ritos, senhor Felipe Passos Marzano, mestre instalado da loja Abrigo do Cedro número 8 de Brasília, senhor Mir Antônio Lustosa Vieira, todos os outros membros que aqui representam colégios e lojas maçônicas. Cito o senhor Luiz Lustosa Vieira, que é mestre da loja Abrigo do Cedro número 8 de Brasília. Cito o senador Leonardo da Mota Bulhões, mestre grau 15 da loja João Caetano 478. Senhoras e senhores, na história do Brasil, por trás da independência, que será comemorada em seu segundo centenário dentro de 4 anos, o próximo presidente estará no governo, senador Hélio José, no primeiro ano do 3º centenário da independência. E eu lamento dizer que acho que nenhum dos candidatos que estão aí estão conscientes disso. E estão conscientes de que significa que eles serão o primeiro presidente de um futuro centenário do Brasil, que todo presidente devia sentir-se, porque cada dia começa um novo centenário. Mas o próximo presidente, mais do que os outros,
ele vai estar na cadeira quando comemorarmos o 2º centenário, quando dermos início ao 3º centenário. Por trás dessa independência, 200 anos atrás, esteve a maçonaria, lutando para conseguirmos as forças necessárias para a independência em relação ao Reino de Portugal. Por trás da maçonaria, a maçonaria esteve por trás da luta contra a escravidão, quando, em 1888, depois de mais de 300 anos de um sistema abjecto, bárbaro, terrível, que era a escravidão, conseguimos fazer com que os seres humanos não fossem vendidos, nem tratados como animais para a produção econômica. Por trás daquela abolição estava a maçonaria. Por trás da luta pela República estava a maçonaria, quando, em 1889, o Brasil saiu de ser um império com uma nobreza e passou a ser uma república com cidadãos de iguais direitos. Mas, apesar disso, tantos anos depois, nós continuamos com a independência incompleta, com a abolição incompleta, com a república incompleta. Aqui nós temos foro privilegiado. Isso não é característica de república. As crianças no Brasil, algumas nascem sabendo que vão ter educação à disposição, porque os pais poderão pagar, e outras sabendo que não terão educação, porque os pais não podem pagar e os municípios onde elas vivem são pobres. Isso não é uma república. Nós continuamos com a escravidão, porque no mundo de hoje a abolição se chama conhecimento. E se não oferecemos conhecimento a uma pessoa, o conhecimento de saber ler, ela é escrava. O analfabeto, ele é um escravo no dia a dia. E pior, torturado por ter que viver em um mundo letrado sem saber decifrar o que está escrito. Por isso, eu creio que tem diante de nós um desafio muito grande ainda para a maçonaria militar, para completar a independência. O Brasil não é um país independente se tudo que nós usamos aqui foi inventado fora. Não há país independente se não tiver ciência e tecnologia que lhe permita viver, não é nem isolado, convivendo, mas em grau de igualdade com os outros países. Nós somos subordinados aos países que criam ciência e tecnologia. Não somos independentes. Todos que tomaram remédio hoje, tomaram um remédio inventado, criado, formulado no exterior. Mesmo que aqui algum laboratório misture para fazer a pílula, mas a fórmula veio de fora. Esse microfone não existiria se não tivesse uma ciência lá fora. Tudo. Não somos independentes. Não abolimos a escravidão plenamente porque nossas crianças não têm escolas iguais. Não somos uma república por privilégios que a elite brasileira tem hoje, talvez mais ainda do que os nobres do tempo do Império. Por isso, a maçonaria tem uma tarefa. Mas, senador Hélio José, tem uma mais tarefa. É que, além de não termos completado esses 3 grandes fatos da nossa história, nós chegamos a esse momento em um processo político sem razão. Está faltando razão. 2 formas de razão estão faltando. Razão no sentido do propósito para que fazer política e razão no sentido da lógica como fazer política. Lamento dizer, mas nós, os políticos brasileiros, estamos sem uma razão de propósito para onde queremos levar o Brasil nas próximas décadas. E estamos sem razão no sentido da lógica da convivência e do diálogo. Estamos sem saber o rumo e sem coesão de caminhar. Vejam que tragédia. Nem um rumo definido para onde ir e nem um diálogo para tentar construir esse rumo. Estamos batendo cabeça entre nós,
sectariamente, sem debates respeitosos, cada um na sua posição, sem querer nem ouvir o que o outro diz, e perdidos no presente, sem construir um futuro para onde levar nossa nação. Essa, eu creio que é a tragédia que nós temos hoje. Perdemos a capacidade de definir o rumo e a capacidade de dialogar no presente. Sem rumo e sem diálogo, sem coesão e sem rumo, o país está se perdendo. Porque o resto do mundo está avançando e nós estamos ficando para trás. E num clima de distúrbio tal que o Brasil corre o risco de se desagregar dentro de alguns anos ou décadas. Se desagregar pela violência, se desagregar pela desigualdade de renda, se desagregar pela falta de conhecimento, se desagregar pela falta de lógica como se faz política, se desagregar porque tem gente que não acredita na aritmética e, portanto, acha que o país, tendo 2 mais 2, pode gastar 5. Existe essa percepção nos políticos brasileiros de que se o governo arrecada 4, pode gastar 5, graças àquele truque maldito chamado inflação, em que todos são enganados, recebendo 100 que o governo não tem para pagar, mas que só vale 80, porque não tinha 100 de verdade. Pois bem, nós precisamos trazer a lógica no processo de debate, nós precisamos trazer o respeito que caracteriza o diálogo e nós temos que trazer um propósito para onde caminhar. O mais grave é que a grande esperança que a democracia nos oferece de, a cada 4 anos, podermos reencontrarmos-nos na escolha de um líder que nos representa, talvez esteja sendo hoje perturbado pela falta de lógica, de razão, de propósito e pela sobra de uma coisa chamada raiva na cabeça do eleitor. Raiva que dá para explicar, sim, que tem razão de ter, porque nós frustramos os sonhos e ainda caímos em corrupção, em ilegalidades, em irresponsabilidades. Nós caminhamos para uma eleição na qual, em vez de esperança, vai prevalecer a raiva, a ira. A ira não é uma boa conselheira para ninguém individualmente na hora de tomar uma decisão. A ira é ainda pior quando um país decide. Por isso, eu vim aqui, a pedido do senador Raupp, para fazer um apelo, que a maçonaria nos ajude a trazer a razão de volta à política. As 2 razões, a razão no sentido de propósito, uma razão para fazer política, e a razão no sentido da lógica, a política com inteligência, com o cérebro, não com o fígado, com diálogo, não com desavenças. Eu creio que a maçonaria pode ter um papel. Se vocês olharem ao redor, estão surgindo muitas entidades buscando isso. Tem uma que chama-se Avante, tem uma que chama-se Hoje, tem outra que chama-se, nem vou citar os nomes. A falência dos partidos que não têm razão de propósito hoje, não vejo qual é o propósito de qualquer dos partidos, não vejo. Talvez no estatuto esteja escrito, mas na prática do dia a dia não tem. Eu disse todos, e eu sou de um deles. E nem a razão de dizer, isso é lógico, ou isso é apenas o que o meu eleitor quer ouvir. Essas entidades estão surgindo porque os partidos não estão preenchendo o papel deles. E se essas entidades estão surgindo, criadas todas elas há menos de 180 dias, por que não uma que tem 180 anos não pode nos ajudar nesse processo? E não apenas 180 anos, com uma imensa quantidade de
não apenas militantes, mas irmãos, como vocês se chamam entre vocês. E não apenas entidades que visam uma religião, um grupo, um interesse, mas não uma entidade que transcende essas coisas menores e que pensa a humanidade inteira, não é nem só o Brasil. E que pensa o Brasil, não um partido. Eu não vejo discursos, como eu já ouvi, de maçons falando no interesse da maçonaria. Eu sempre ouço os discursos dele da maçonaria para o Brasil. Nem sempre a gente vê isso nos partidos. Nem sempre a gente vê isso mesmo nessas novas organizações que estão surgindo com belos propósitos, ou seja, com uma razão no sentido de propósito. Daí que eu vim aqui para fazer um apelo. Ajude o Brasil a trazer a razão de volta à política. As duas razões. A razão no sentido de propósito e a razão no sentido da lógica. Nós precisamos de vocês, dessas outras entidades e ONGs que estão surgindo, desses grupos de pressão que estão aparecendo, dos grupos de reflexão que estão sendo criados. Nós, os políticos, precisamos. Até porque todo político sem causa é um corrupto em potencial. Pode até não ser um corrupto ainda, mas ele é potencialmente. O que faz um político não se corromper tem algo de dentro dele, o caráter. Mas é, sobretudo, ter uma causa pela qual lutar. É a causa que serve como vacina anticorrupção. E a causa não surge de dentro de nós, políticos de partidos. Surge de fora, surge dos filósofos. Eu tenho dito por aí, muitos não gostam ou não entendem, que além de muitos maus políticos, um problema do Brasil é poucos bons filósofos, que formulem causas para o futuro. Até porque, mesmo alguns dos políticos que ainda têm causa, em geral, estamos trabalhando com causas antigas. Diante da globalização, diante da robótica, diante dos novos costumes que estão surgindo no mundo da cultura, nós estamos trabalhando sem causas ou com causas antigas, superadas pela realidade. E não vejo muitas entidades e pessoas, filósofos, economistas, sociólogos, formulando causas novas que penetrem aqui nessa casa. De dentro dela dificilmente surgirão causas. Vocês podem trazer causas, vocês podem trazer razão de ser da política no Brasil, e vocês podem ajudar a trazer a razão no sentido da lógica, que permite o diálogo, e não do confronto sectário em que se transformou a política brasileira pela frustração com tudo que a gente tem feito nessas últimas décadas. A frustração gerou a raiva, mas a raiva não gera solução. A raiva não gera uma nação. A ira não é boa conselheira, e é ela que está dominando o processo eleitoral de 2018. Por favor, nos ajude, nós políticos, a cumprirmos o nosso papel com causas, com razão, com duas razões. Propósito, a razão do propósito, e a razão da lógica, como funcionar. Eu espero que esse evento sirva não apenas para comemorar os 180 anos, aliás, os 300 anos, se formos lá atrás na Inglaterra, mas que sirva para pensarmos o próximo século, que começa em 2022, da nação brasileira. Que ela seja independente, que ela não tenha mais qualquer resíduo de escravidão e que ela seja, de fato, uma república. Nós precisamos de vocês, e eu vim aqui para dizer isso. Muito obrigado por existirem, mas eu gostaria de vir aqui daqui a alguns anos e dizer muito obrigado por terem nos ajudado a trazer de volta razão à política brasileira. Era isso, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, senador Cristóvão Buarque,
em tempo, o convido para presidir os trabalhos, porque eu tenho um compromisso inadiável, agora eu tenho que me retirar. Nós, em seguida, vamos ouvir agora o nosso nobre reitor pelo Estado de São Paulo, da Grande Colégio de Ritos, o senhor Felipe Passos Marzano, e depois o nosso nobre reitor do Estado de São Paulo, do Grande Colégio de Ritos, depois o nosso querido grande chanceler, senhor grande chanceler e presidente do Grande Colégio de Ritos, senhor Max Ranger. Então, nobre senador Cristóvão, se o senhor fizer, por favor, eu queria que o senhor presidisse os trabalhos, né, porque eu tenho que me retirar, mas sem antes dizer que o nobre senador Cristóvão Buarque, essa pessoa preparada, talhada, com condições de presidir o Brasil, faz aqui um apelo em cima de uma questão extraordinária, causa e razão. Também faço parte de um partido. E o que eu vejo é que os partidos, muitas vezes, alguns vezes, transformam mais em comércio do que em razão e causa. Tá certo? Ou causa e razão. Nem quero ver a ordem, mas o problema é que estava dessa forma. Então, o meu partido, o partido do senador Cristóvão, e todos os partidos dessa casa, né, nobre senador Cristóvão, está precisando reciclar, e está precisando ter causa, e está precisando ter razão, para a gente poder encaminhar um Brasil melhor, um Brasil mais fraterno, tal qual o senhor deseja. E os irmãos maçons são pessoas fundamentais para nos ajudar nisso. Passo para Vossa Excelência, senador Cristóvão, os trabalhos, muito obrigado. Vou levar esse livro aqui, vou lê-lo, Retratos de uma Década Perdida, do nosso nobre senador Cristóvão. Muito obrigado. Obrigado, senador Hélio. E eu já imediatamente passo a palavra ao senhor Felipe Passos Marzano. Ele, como eu falei na saudação inicial, é reitor pelo Estado de São Paulo do Grande Colégio de Ritos, que nós hoje estamos homenageando nesse evento. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a mesa, cumprimentar o nosso senador Cristóvão Buarque, cumprimentar o nosso grande chanceler Max Hager, cumprimentar o nosso irmão e mestre instalado, o irmão Almir Antônio Vieira, cumprimentar os demais convidados e a todos aqui presentes. Eu vou ser breve e na minha fala eu vou contar uma historinha rápida aqui. Eu tenho um pouco tempo de ordem, ano que vem eu vou fazer 6 anos. E pela feliz coincidência, há uns 2 anos atrás eu conheci o irmão Max. E nessa conversa eu estava dizendo para ele algumas dificuldades que eu tinha no desenvolvimento de alguns trabalhos, porque a maçonaria é rica em conhecimento, é rica em material, só que alguns ritos, por terem deixado de serem trabalhados, não tinha onde eu encontrar alguns materiais, né, para poder fazer essa consulta e poder entender o passado, para poder assim trazer o presente. E o Max comentou comigo desse projeto de trazer o Grande Colégio de Ritos, que ele tem 180 anos, mas como disse o nosso senador Cristóvão, ele estava naquele momento sem propósito. E o Max, com a ajuda de um corpo, trouxe esse propósito novamente para o Grande Colégio de Ritos. E usando novamente a fala do nosso senador, existe dentro da maçonaria um termo chamado que quando vai convidar um irmão, ele deve ser livre e de bons costumes. A liberdade pode ter várias nuances, né, dentro dessa interpretação, mas o senador colocou aqui perfeitamente o que é liberdade, que por mais que nos coloquem em amarras, por mais que nos deixem presos, se o nosso coração e o nosso conhecimento for livre, nós estaremos livres em alma, né, em verdade. Então, eu queria aqui deixar um recado a todos os irmãos que filiem-se ao Grande Colégio, que conheça, que entenda a história, né, do Grande Colégio de Ritos, porque ele é brasileiro. Por mais que tenha reconhecimento do Grande College of Rights lá dos Estados Unidos, nós somos independentes, temos o nosso conteúdo, temos cabeças brasileiras pensando e desenvolvendo conteúdos e fazendo um resguardo também do que hoje, amanhã, também vai ser história.
Então, muito obrigado a todos aqui. Queria também deixar aqui contar uma outra história rapidinho também, que quando o Max me convidou para ser reitor, eu comentei com a minha filha, Beatriz Marzano, ela tem 9 anos, e ela virou para mim e falou assim: papai, reitor é igual o diretor lá da minha escola, né? Como funciona lá, né? Eu falei: isso mesmo. Ela: então você tem que ser bravo e tem que ter bastante conhecimento, porque senão não vai dar certo. Então, por favor, hein, papai, estude. Então, eu quero deixar esse recado aqui aos próximos acadêmicos, que com certeza, entrando no Grande Colégio de Ritos, e já fazendo parte da maçonaria, que é uma instituição que preza por isso, estudemos e trazemos mais conteúdos aí a todos. Muito obrigado a todos, tenho dito. Passo a palavra ao senhor Max Haga, que é o grande chanceler e presidente do Grande Colégio de Ritos. Excelentíssimo senhor senador Cristóvão Buarque, a quem sucedeu o nosso presidente, senador Hélio, que não pôde continuar, meu nobre irmão que representa o nosso sereníssimo grão-mestre, irmão Cassiano, impossibilitado de aqui estar, junto com o nosso irmão Kenny Ismael, por compromissos anteriormente agendados, e o nosso irmão Jafé Torres, que viria, infelizmente não pôde comparecer, está se recuperando de uma cirurgia. Meu reitor, irmão Felipe Marzano, convidados, meus irmãos, eu tinha preparado um discurso onde eu elencava todos os movimentos, desde a criação do Grande Colégio de Ritos, como aconteceu em França, como chegou ao Brasil, qual era a finalidade do Brasil, o objetivo do Grande Colégio, enfim. Só que, em um determinado momento, uma das maiores mentes, uma das maiores autoridades do Senado brasileiro, por que não dizer da República, o senador Cristóvão Buarque, acabou conduzindo o meu discurso para outro caminho. Não posso deixar de agradecer também aqui, antes de adentrar nesse assunto em especial, ao senador que propôs essa pauta no dia de hoje, o senador Valdir Halpe, nosso irmão maçom, digno irmão maçom, ao qual eu agradeço aqui de público, em nome não só do Grande Colégio de Ritos, mas de todas as autoridades aqui presentes. Mas voltando ao que falava sobre o Colégio de Ritos, qual o objetivo do Grande Colégio de Ritos? Vou ser bastante breve, porque eu quero voltar ao ponto que o nobre senador elencou. O objetivo do Grande Colégio de Ritos, ele atenta a uma máxima que é celebrada no grau 33 do rito escocês antigo e aceito. De onde viemos, o que somos e para onde vamos. Os nossos ritos atuais, tradicionais do Brasil, o rito escocês antigo e aceito, rito adoniramita, chamado rito de York, que seria o emulation, o rito de York americano, praticado por outras obediências também, infelizmente ainda não pelo GOB, o rito escocês retificado, moderno, todos os outros ritos, eles tiveram uma origem. Na sua organização, no seu nascimento original, eles trouxeram tradições e ritos de outras organizações maçônicas que não mais hoje estão em voga, não funcionam mais. Nós temos como um dos pilares da fraternidade o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso que desce pela cabeça, que desce a barba de Araão, e pela orla de suas vestes, como o orvalho do irmão que cai sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse salmo não era original, por exemplo, do rito escocês, mas todos nós abraçamos esse salmo como um hino à fraternidade. Mas de onde veio esse salmo? O primeiro ritual que trata sobre esse salmo, e o trouxe, é o rito da estrita observância, que nos idos do século XVIII, meados do século XVIII, trazia esse chamado à fraternidade. Por sinal, a publicação anual que o Grande Colégio de Ritos proporciona para todos os seus membros, para os seus filiandos,
seus acadêmicos, que assim chamados, a coletânea, esse ano ela trata sobre o rito da estrita observância, seus rituais originais, e mais 2 graus do século XVII. Mas, muitos irmãos já fazem seus graus, no rito escocês, em todos os outros ritos que eu aqui mencionei, mas muitas vezes nós não entendemos o que aquele grau, em especial, ele quer transmitir, ele quer dizer. Nós não conhecemos a origem, e o objetivo do grande colégio de ritos é justamente esse. Clarificar, trazer luz a rituais que muitas vezes nós passamos por eles e vai, às vezes, para o fundo da gaveta e alguns irmãos pouco estudam, infelizmente. O senador Cristóvão Buarque falou uma coisa muito importante, dentre muitas, no seu discurso. Hoje, nós vivemos, infelizmente, um país onde falta a razão de propósitos, de ação, de efetivar aquilo que nós acreditamos, e uma razão de lógica. No hermetismo, que vem de Hermes Trismegisto, é falado que assim como é em cima, é embaixo. Não diferente da nossa nação, a maçonaria é constituída pelos brasileiros, que vivem essa falta de razão, de propósito e de lógica. Hoje, nós precisamos verdadeiramente de um novo rumo para a maçonaria. É esse novo rumo que também a maçonaria vai comemorar em 2022, fundada, o grande ente do Brasil, a obediência mãe da maçonaria brasileira. Iremos comemorar também o futuro grão-mestre que será eleito ano que vem, os 200 anos da instituição Grande Oriente do Brasil, que consolidou a maçonaria que já era praticada já desde o século XVIII, desde 1700 e alguma coisa no Brasil. E a maçonaria não pode se render, como alguns querem, a medalhas e diplomas. Maçonaria é conhecimento. A maçonaria precisa privilegiar e atentar ao conhecimento. E quando, às vezes, falamos de conhecimentos, muitos acabam se evadindo e fugindo dessa grande responsabilidade, que é conhecer. Nós vimos a Coreia, um país estragado pela guerra, pobre, ignorante, dando um grande salto. Fundado em quê? Na educação. A maçonaria precisa também legar os seus membros, até para que possam não somente reverberar o que aparece, o que acontece nos WhatsApps de tantos telefones que são reverberados para lá e para cá, nós precisamos saber o que nós transmitimos, o que nós legamos. Nós precisamos de conhecimento, de estudos, nós precisamos objetivar esse grande trabalho de reconstruir uma nação. Uma nação não pode ser constituída de mortadelas ou coxinhas, de vermelhos ou verdes ou azuis. A nossa nação é de brasileiros. E o senador Hélio José, antes aqui, atentou para o possível candidato que o nosso país vai ter. E eu fico muito feliz que o senador Cristóvão Buarque se lance como candidato para trazer realmente um verdadeiro debate limpo, claro, da finalidade da responsabilidade que é ser presidente da República. Infelizmente, eu não sei, senador, se o senador terá sucesso ou não, porque, infelizmente, o nosso povo, ignorante que me perdoe, inclui-me entre esse povo, ainda vota como uma pule de cavalos. Qual o cavalo que está na frente? Ali eu voto. Mas nós precisamos de fé, nós precisamos de olhar no rosto de um político como Vossa Excelência e ver ali representados todos aqueles arcanos, tradições que nós defendemos, não só como maçons, mas como homens de bem. Nós precisamos pessoas, mentes privilegiadas como a sua, grande reitor que foi da UNB, mas grande senador que é, levando para todo o Brasil a luta pelo conhecimento. E o grande colégio de ritos junta-se o senhor nesse trabalho hercúleo de levar e pelo menos buscar conhecimentos, não só dentro da maçonaria, mas para todo mundo. Eu termino lembrando um discurso que foi dito dias atrás, num agrame entre o
ministro Barroso e outro ministro, e ele lembrava uma música do Chico Buarque. Ele só falou o pedaço da música final, né? A raiva é filha do medo e mãe da covardia. A covardia nós maçons sofremos como os escravos, que o excelentíssimo senhor senador lembrou. A raiva da Inquisição, pelo desconhecimento do que eram homens livres, já na Idade Média, trabalhando pelo conhecimento, levou muitos maçons à fogueira. A ignorância levou que bulas papais abolissem e jogassem no lixo maçons fiéis à igreja. E tudo é fruto do medo, né? A raiva, ela nasce do desconhecido. E na melhor oportunidade de se fazer valer, ela apela para a covardia. Mas antes desse verso do Chico, na música dele, começa exatamente: tem que prender, tem que matar em grossa gritaria. E é hoje o que nós vemos, não só no Brasil, né? Nas nossas fraternidades, nas nossas organizações. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Nós não podemos, meus irmãos, dar lugar à covardia. Nós não podemos desconhecer. Nós não podemos permitir que a raiva esteja no coração de cada um, não somente os maçons, mas todos nós brasileiros. Não existe esquerda ou direita, não existe coxinhas ou mortadelas, não existe, existem os brasileiros. E nós clamamos dessa casa que outrora esteve no Palácio Monroe, no Rio de Janeiro, aquele palácio branco, límpido, alvo, que estava ali próximo da Cinelândia, antes de chegar ao Senado, não só toda a República vir para Brasília, no grande trabalho de Juscelino, mas quando ainda era no Rio de Janeiro, aquele palácio que dava lugar a grandes maçons que trabalharam naquela casa. A exemplo do Colégio de Ritos, Francisco G. de Acaba Montezuma, José Francisco Rodrigues Torres, e tantos senadores que eu ia passar o dia aqui falando, grandes homens que forjaram essa nação, que constituíram, consolidaram esse país. Uma nação única, verdadeira, una, sem divisões. E assim, sem divisões, nós precisamos continuar. Grande Oriente do Brasil, grandes lojas, Confederação da Maçonaria Simbólica, Comab, sem dissensão, sem divisões. O Brasil precisa de um novo rumo. O Brasil precisa ver em cada maçom, independente da sua tese, independente da sua obediência, e cada brasileiro, independente da sua opinião política, ideologia, precisa ver ali um maçom, uma pessoa digna, um brasileiro. Nós precisamos reconstruir mais do que a República, meus irmãos. Nós precisamos reconstruir o Brasil. Que tenhamos sucesso. Obrigado, senador. Agradeço bastante a lucidez, como falou o Dr. Max Haga, e agradeço também as referências pessoais a mim. Obrigado, senador. Muito obrigado. Eu fico feliz de ter estado aqui nessa sessão, que é transmitida em algum momento pela televisão, que eu espero preparar um pequeno prospecto dela, para que o Brasil saiba da comemoração que estamos fazendo. Eu não sou maçom, mas sou um grande admirador, além de que meu pai foi maçom, meu tio foi maçom, mas sou um admirador da luta de vocês na história brasileira e mundial e também do que ainda podem fazer pelo Brasil daqui para frente. Daí a minha satisfação de ter estado aqui como orador, como presidente em uma parte, e agradeço muito ao senhor Raupp, que ao não poder vir, me chamou para estar aqui presente, substituindo-o. Eu viria de qualquer maneira, mas aproveitei e presidi uma parte da sessão. Agradeço ao meu colega Hélio José por presidir na abertura e dou por encerrada esta sessão, mas não por encerrada a nossa luta para trazer a razão para dentro da política. E aproveitando algo que o senhor falou, eu fiquei pensando aqui que a raiva já levou a razão à fogueira. O senhor falou isso. A gente não pode deixar que agora a raiva leve a razão para queimá-la nas urnas. Com certeza, senhor. Porque estamos correndo esse risco.
Está encerrada essa sessão.